governo ontem definiu as alíquotas, né? Aprovou no Senado a taxação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos, né? E hoje já tinha muita desinformação dizendo que o governo tinha mexido com a alíquota, que tinha reduzido a alíquota de 15 para 8. Na verdade, o que o governo quer fazer é uma regra de transição temporária para atrair os fundos para entrar na conformidade fiscal. Após esse período, se aplica apenas aos valores acumulados até 31 de dezembro desse ano, a taxa passa a ser de 15%, que é a mesma dos fundos comuns. Porque isso, a jogada é essa. O que o governo reparou é o seguinte: enquanto eu, você e qualquer poupador aí que tem 10 mil reais, 15 mil reais para colocar num fundo de investimento, num fundo de ação, num fundo de renda fixa, paga 15% de alíquota de IOF, de alíquota tem recolhido, né, uma alíquota de 15%, esses caras não tinham uma alíquota de 8%, cara. Como é que pode? Assim, offshore e esses fundos exclusivos são exclusivíssimos mesmo. Para você ter uma ideia, a aplicação mínima para um fundo desse exclusivo é de 10 milhões de reais. Você só tem um cotista. Então, como é que funciona isso? Os fundos só tem um cotista, o patrimônio líquido hoje desses fundos passa de 1 trilhão de reais e são 2.680 fundos. Só fazia a conta. Cada fundo desse, quer dizer, a média de aplicação são de 370 milhões de reais. Quer dizer, você tirar um impostinho disso, levar uma alíquota disso, ninguém vai passar fome, né? Vamos combinar? 370 milhões de média aí dos fundos. De quantos municípios brasileiros, né? É uma loucura. Pois é. Só essa brincadeira aí, o governo vai arrecadar 10 bilhões. Não estão reclamando aí do déficit, que o governo vai fazer déficit ano que vem? Que sempre, o papo é sempre esse: corta investimento, corta educação, corta saúde, inventa aí um teto de gastos para a gente congelar investimento de saúde e educação durante 30 anos. Mas nunca se fala aqui no Brasil em taxar, aumentar um pouquinho a alíquota dos ricos, né, cara? Para parar para pensar, se você... Eu fico pensando só o seguinte: a aprovação é surpreendente ter conseguido aprovar essa taxação. Eu fico pensando o quanto essa turma do Centrão não pretende abocanhar desse dinheiro novo, desse orçamento novo, que vai chegar, que vai entrar, que estará em algum momento disponibilizado aí do Tesouro. Quanto não vai custar essa operação? Isso é uma questão que a gente tem que pensar lá na frente. Logicamente que a gente tem que... hoje, na verdade, a gente deve comemorar, deve pensar o que está... A aprovação é um salto, né? Demorou. A gente ainda tem a questão das grandes fortunas, que ainda é um tabu. Né? Porque sempre tem a lenda urbana, né? De que se você taxar grande fortuna, o rico vai embora daqui. Que balela, né, gente? Isso aí, o Maramato... Houve um ensaio, né? Lembra que na França houve um ensaio disso? Quando o ex-presidente, o machista dele, ele resolveu taxar as grandes fortunas, as pessoas migraram, inclusive, para a Rússia. Os milionários foram para a Rússia. Mas eu acho que aí o sistema tributário lá já mordia eles de um jeito que não morde aqui, né? A verdade é que não morde aqui. Para pensar que você... Por exemplo, eu e você pagando... Eu não pago IPVA porque eu não tenho carro há 200 anos. Você tem um carro, tem uma moto, você sabe que você paga o IPVA. Tudo. Pois é, agora a pergunta é se o cara que tem um jato, se o cara que tem um helicóptero, se o cara que tem um iate, se o cara que tem um jet ski paga IPVA. Não paga nada. Essas coisinhas, né? Essas salamaleques, né? Essas regalias que a classe mais abastada no Brasil tem, não vão deixar de perder, sabe? E a verdade é a seguinte: eu me lembro quando o Maramato, lá em 1989, disse que se o Lula fosse eleito, você ia ter uma evasão de 500 mil empresários. O Lula acabou não eleito, foi eleito o Collor, que destruiu a economia do país. Mas depois, quando o Lula foi eleito em 2002, também ninguém foi embora, né? Não. Ou alguém foi embora? Ninguém foi embora. Agora, curioso que depois que o Lula venceu o governo Lula, veio o governo Dilma reeleita, esses empresários imediatamente migraram para um governo liberal do Paulo Guedes, né? Acreditando no campo da CD. E mesmo vivendo o Brasil aquela crise, depois pode-se falar até de pandemia, etc.,
eles continuaram fechados com ele. Qual é a explicação disso? Será que eles têm tanta reserva assim, que podem, inclusive, se dar o luxo de não vender, de enfrentar um período daquele, como uma paralisia de mercado daquela que a gente viveu? Eu não sei, é uma boa pergunta. Bom, a gente, é só ver a relação esquizofrênica que você tem do agronegócio com o governo do PT. Gente, nenhum governo fez mais pela agricultura industrializada no Brasil, pela grande agricultura aqui no Brasil, pelo agrobusiness aqui no Brasil, que o Lula e o PT. O Plano Safra hoje é todo financiamento subsidiado. Os caras estão reclamando do quê, cara? Eles querem mais o quê? Aí não querem obedecer um mínimo de sensatez nessa questão de desmatamento, nessa questão nessa invasão de terra preservada lá no norte. Para a monocultura, né? Não é possível. Para a monocultura.